Conexão Brasília. A partir de agora, você fica sabendo tudo o que acontece no Congresso Nacional com a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Estamos aqui na Rio+20 com mais um programa Palavra Aberta, pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. E a nossa convidada agora é a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que, por sinal, tem participado intensamente das atividades aqui no Rio. Então, deputada, como tem sido a sua impressão nesses dias? O mundo vai melhorar? Primeiro, agradecer essa possibilidade de, no nosso espaço, da casa, debater um pouco. Eu sinceramente considero que essa discussão não é tão simples e ela devia possibilitar a gente ir um pouco mais fundo nesse debate da perspectiva mundial, né? Porque, de fato, assim, eu como sendo do PCdoB e sendo marxista, eu considero que o debate fundamental é o debate de modelo, né? Do modelo econômico, do de modelo produção, econômico, de consumo. Do modelo social que a gente está vivendo, porque Marx, diferentemente do que muitos pensam, sempre considerou o homem integrado à natureza. Engels, principalmente. Marx, Engels, quer dizer, os clássicos sempre Exatamente. consideraram o homem colado como uma unidade com a natureza. O que rompe essa unidade é o modelo de produção capitalista que coloca a ganância, o lucro e esse produtivismo acima de qualquer outra dimensão, né, do homem, da humanidade, da possibilidade de preservação. Então, obviamente, que se eu considero isso, eu considero que se eu não supero esse modelo de desenvolvimento, eu não supero a crise ambiental, né? Então, nós estamos chamados a uma reflexão muito mais profunda, porque o capitalismo tem uma cultura, a cultura do individualismo, a cultura do consumo desenfreado, para que o lucro seja algo a ser atingido. Maximizado. Então, esse é um modelo muito mais profundo que nós precisamos fazer. A própria Cúpula dos Povos, que está lá num debate intenso, né, ela precisa aprofundar nesse caminho também. Não basta apenas gritar, nós precisamos fazer uma reflexão e organizar a sociedade para atingir um patamar de mobilização maior do que o que se tem hoje, questionando esse modelo, o modelo do capitalismo e a superação desse modelo. Enquanto nós temos uma hegemonia capitalista, nós temos que discutir o seguinte: como é que os estados nacionais, os estados fortes, soberanamente, consegue ter sob suas mãos, os bens comuns da natureza, que não são privatizáveis, a água, as riquezas do solo, as florestas, o próprio ar, não são commodities a serem privatizáveis pelo mercado, que os povos da floresta, a população não pode pagar pela água que vai beber, não pode, não é? E como que se regula o mercado? Quer dizer, como é que a gente contém essa sanha privatista sobre os bens comuns da natureza? Como é que se regula o mercado? E isso é uma tensão com a comunidade europeia, que é a tensão que está havendo aqui refletindo na Rio+20. Na Rio+20 oficial, né? Isso. É essa tensão. A oposição americana, por exemplo, a fixar metas, por exemplo. Por que não fixar metas? Pois é, aí é que a gente cai aqui na dificuldade existente na cúpula oficial, porque é essa tensão dos chamados, chamam de países ricos, mas são os que estão em crise hoje, diferente de 92, né? Que a crise agora é deles, não é dos países de desenvolvimento, onde eles tentam evitar que metas sejam colocadas, que fundos de ajuda aos países em desenvolvimento, porque eles agora não têm como botar nem dinheiro no fundo, porque a crise é deles, né? E as saídas deles continuam sendo as mesmas, saídas neoliberais, saídas pelo mercado, que é a origem da crise. Né? Hoje nós vivemos uma contradição que eu até te pergunto, como sair dela? Tem que manter o PIB crescendo, e tem que manter o PIB crescendo do jeito tradicional, estimulando a produção de coisas que nem sempre são necessárias, que estão gastando recursos naturais, estão gastando o capital humano em algo que poderia ser mais necessário, e não conseguimos sair disso. A própria presidenta Dilma deu incentivos agora para compra de automóveis, porque a economia estava entrando numa recessão e é um setor que tem grande capilaridade, ele dá muito emprego. Mas a gente se pergunta, não seria melhor investir nesse novo modelo em geração de energia eólica, solar, e arrumar emprego
de outra forma, construindo e que não seja insistindo no mesmo e velho modelo, por sinal, da colonização americana, que é o modelo rodoviário. Qual é a sua opinião sobre essa questão econômica? Como sair do ciclo do PIB? Primeiro a gente não pode mais só falar em crescimento. Nós precisamos falar em desenvolvimento, mas um desenvolvimento humano também. Eu não posso falar em desenvolvimento econômico sem falar das pessoas, né? Sem eu colocar o pilar social, o pilar ambiental, o pilar cultural, porque a diversidade cultural ela tem que ser incorporada. Eu não posso falar na biodiversidade sem falar do homem dentro disso. Eu não posso falar para alguém não cortar uma árvore e botar a contradição entre a árvore e a alimentação. Eu não posso pedir para você não cortar a árvore se você não tem o que comer. Eu tenho que dar saídas, né? Esse foi o depoimento de Uganda. Uganda, na África, disse: eu não posso pedir à minha mãe para não cortar uma árvore se ela não tem o que comer. Então eu preciso fazer com que as pessoas tenham oportunidade com a floresta em pé, né? Então eu preciso trabalhar a dimensão da sustentabilidade considerando esses pilares todos: econômico, social, ambiental, cultural, humano. Eu tenho que pensar as pessoas, a pessoa não pode servir a economia. Isso também está nos classes, a economia que tem que servir as pessoas, né? Certamente. Então, nesse sentido, pensar hoje o Brasil soberanamente, quer dizer, eu tenho que pensar no desenvolvimento energético. Primeiro assim, todos têm que ter acesso à energia, né? A universalidade do acesso à energia. Agora, que energia? Eu não posso pedir ao Brasil para não considerar o petróleo. Não posso. Isso é uma contradição. Você tem que considerar agora, utilizar os recursos do petróleo para desenvolvimento de políticas universais sociais e esse recurso para desenvolver tecnologicamente as energias renováveis, os biocombustíveis, todas as energias da sustentabilidade, para, com o tempo, eu ir prescindindo da energia fóssil para ter as energias renováveis. Eu acabei de olhar aqui o stand da COP, por exemplo, né? É fantástico ver ali o que se pode fazer de energia sustentável sem precisar das energias poluentes, no campo do transporte público, no campo do concreto de construção, né? Os concretos sustentáveis. Da recuperação da água. Do qual é o efeito das hidroelétricas, o efeito estufa das hidroelétricas, como pode ser reduzido, a energia das ondas do mar e dos rios. Quer dizer, tem muita coisa que a gente pode fazer e o Brasil é campeão de biodiversidade, de matrizes plurais de energia solar. Isso tudo também tem que ganhar competitividade com a aplicação tecnológica. Então nós precisamos usar o recurso que hoje temos da chamada energia fóssil para a aplicação das energias renováveis e alternativas que nós podemos fazer a fim de sustentar o planeta e a humanidade. É a humanidade dentro dela. Eu preciso ter vida humana dentro da sustentabilidade do planeta. Como nós aprendemos que as coisas não se mudam de uma hora para outra, então não dá para eu simplesmente falar, não, vamos substituir o capitalismo por outro modelo, nós temos que conviver com a realidade. Tem que ter um caminho de transição. Neste momento, qual é o papel, digamos, do parlamento brasileiro nessa transição para uma economia sustentável realmente? É bom você falar em economia sustentável, porque o conceito da economia verde que veio no documento oficial é a economia verde de mercado, né? Exato. Que no confronto, o governo brasileiro, inclusive, sustentou um outro conceito, né? Porque economia verde não é uma só, né? Porque economia verde é um conceito assim, que no imaginário coletivo é a economia da ecologia. Só que o que veio no documento do PNUD é a economia verde de mercado, né? Então a gente precisa... Então a economia verde, se ela for sustentável, inclusiva, com equidade e soberana, e incluindo a mitigação de efeitos ambientais e de preservação, maravilha, a gente incorpora o conceito da economia verde com preservação ambiental e sustentável. O parlamento brasileiro, é bom que a gente diga para a sociedade brasileira que nos últimos 20 anos, da Rio 92 para cá, foi um dos que mais cumpriu a Agenda 21, que fez legislações importantes. O parlamento brasileiro cumpriu uma agenda nesses 20 anos com muitas legislações importantes, não todas, obviamente, mas ele avançou em resíduos sólidos, avançou em recursos hídricos, avançou em biodiversidade. Nós temos uma legislação muito interessante e temos que avançar, mas temos que concluir essa novela. Temos o confronto agora do Código Florestal, temos que não concluir terminou. uma novela do Código Florestal. Eu, por exemplo, votei com o texto do Senado, porque eu acho que é um texto melhor para essa conclusão, porque ele arrumou melhor esse acordo em relação à preservação ambiental e o pequeno agricultor, o pequeno produtor.
Nós precisamos avançar ainda em algumas legislações em relação... Eu acabei de apresentar um projeto sobre consumo e produção sustentável, que nós precisamos, inclusive, arrumar, orientar o próprio comportamento da sociedade em relação ao consumo, educar para o consumo também. Existem muitas legislações e eu acho que o parlamento tem que cumprir o seu papel de monitorar, fiscalizar, colocar o orçamento no lugar certo e avançar na legislação que precisa avançar para orientar o Brasil e facilitar e fazer com que o Executivo cumpra uma legislação para o que o Brasil seja referência no mundo, como vem sendo, e o Brasil já é liderança em energia renovável. Enquanto nós temos 45% de energia renovável, o Canadá tem 6%. E a sociedade brasileira nossa matriz baseada nas E a sociedade brasileira precisa conhecer isso. A gente tem reduzido o desmatamento, apesar de ter uma área ainda do Brasil, na região de Mato Grosso, que ainda é muito... Nós precisamos avançar na proteção da vida dos trabalhadores da seringa, dos trabalhadores do campo. Temos que proteger a vida dessas pessoas. Não podemos mais conviver com a morte, o assassinato de trabalhadores rurais e trabalhadores do campo. Então são questões que nós precisamos avançar muito ainda. Mas é bom dizer que o Parlamento Brasileiro tem cumprido um papel importante. Agora, se você me disser como avançar a partir da Rio+20, não é o documento da Rio+20 que vai determinar o nosso avanço, e sim a vontade política e a pressão da sociedade para que cada país avance no seu papel, na sua legislação e na execução de políticas públicas. E hoje não podemos mais alegar ignorância, porque a informação está aí, há uma consciência de todas essas questões, né? E agora precisamos trabalhar no rumo certo. Apesar de eu achar que a consciência ambiental ela ainda é restrita, na minha opinião. Ainda é uma informação que precisa ampliar mais por dentro das escolas, por dentro dos meios de comunicação que a gente tem, educação ambiental nas escolas. Ainda não é uma consciência generalizada, é uma consciência ainda, para o tamanho do Brasil, ainda restrita. Eu acho que esse é um trabalho que nós precisamos ampliar. Muito obrigado. Eu é que agradeço. A sua presença aqui é enriquecedora para a gente. Você traz o debate para um nível que ainda não tínhamos abordado. Tá certo. E espero que tenha sucesso no seu trabalho aí. Todos a nós. TV Câmara e a Rádio Câmara agradecem a você profundamente. Muito Esperamos obrigada. contar com a sua presença outras vezes. Tá certo, eu também. E a você em casa, o nosso maior agradecimento, que está nos ouvindo pela Rádio Câmara, nos vendo pela TV Câmara. Muito obrigado também e até mais.